Olá, leitores e leitoras! Estamos trazendo para vocês a 17ª edição do jornal Voz Ativa, abril de 2021. Zona de Desconforto, escrito por Patrícia Preta Pretoide. Outro dia ouvi em uma rede social um famoso palestrante dizer que muitos homens permanecem em relacionamentos desastrosos porque estão em uma zona de conforto, acostumados a uma rotina, a um estado de coisas que lhe é favorável, ou seja, a um bem-estar egoísta. Segundo este mesmo palestrante, o número de mulheres que têm a iniciativa de romper com o relacionamento desajustado é bem maior em relação aos homens que o fazem. Essa afirmação me chamou muita atenção, nem tanto pela questão dos relacionamentos, e sim pela tal zona de conforto. E me dei a perguntar: quem pode se dar ao luxo de viver em uma zona de conforto numa sociedade machista como a nossa, a não ser os próprios homens? Mulheres dão fim a este tipo de relacionamento porque estão acostumadas ao longo de suas vidas a romper barreiras e a se reinventar constantemente. Mulheres não podem se dar ao luxo de ter zonas de conforto. Vivem um constante turbilhão de afazeres e responsabilidades. São elas que criam muitas vezes sozinhas seus filhos. São elas quem têm tripla jornada, sendo profissionais, cuidando de casa e educando os filhos. E não nos esqueçamos que em tempos de pandemia ainda tem a mais, a função de acompanhar a vida escolar das crianças em casa. São somente elas que sangram todos os meses e por isso sofrem com as mudanças hormonais a lhes causar todo tipo de incômodo físico e emocional e que por isso ainda são achincalhadas por estarem naqueles dias. E somente elas têm a possibilidade de trazer novas vidas a esse mundo louco, vendo seus corpos passarem por mudanças drásticas. Outro dia perguntei ao meu marido se algum dia ele sentiu medo de andar na rua à noite sozinho e ser estuprado. Ele, com uma cara de surpresa, me respondeu que isso nunca lhe passou pela cabeça. Fiquei estarrecida, pois para as mulheres essa é uma constante preocupação. Não tem como elas não terem medo do estupro. Então fica a pergunta: há como mulheres viverem uma zona de conforto? Homens, em sua maioria, não se dão ao trabalho sequer de sair de seus relacionamentos, porque estão sobre o conforto que lhes é oferecido em desfavor, é claro, de suas mulheres. Mulheres precisam conscientizar-se que muitos homens vivem suas eternas zonas de conforto, às custas, muitas vezes, da sobrecarga social feminina. É urgente mudar essa trajetória. Homens precisam ser educados a assumirem sua parcela de responsabilidade social. Por isso, tem que se batalhar pela igualdade de gêneros, não só na lei, mas na vida prática, para que no futuro tenha-se um mundo que seja confortável para todos e todas. Não poderia encerrar essa reflexão sem falar das mulheres brasileiras, pretas e pobres, que têm sua condição de vida ainda mais agravada por causa da questão racial e econômica, tão gritantes em nosso país. Onde está a zona de conforto dessas mulheres que têm que enfrentar diariamente situações de opressão por gênero e por preconceito racial? Que não nos cansemos de lutar por um mundo mais confortável para nós, mulheres, pois este que se apresenta até aqui está cansativo demais. Senhores, poema de Fredson Reinbeck. Sucessões de senhores são opressões, desabores. Desertores da gente são os senhores de sempre. A violência que trazem de miséria nos jazem. Mostrar-se, Senhor, e seu domínio aparente é o ingênuo pendor para explorar nossa gente. Criminosos aceitos sem escrúpulo algum, cujos crimes e efeitos não nos poupam nenhum. Enfrentar-nos à força nem lhes passam à mente.
fugirão de quem torça encará-los de frente. Somos muitos, milhares, os oprimidos do lucro, lado a lado e aos pares. Para os senhores é um surto. É o surto que temem perigoso e brutal, para o que roubam e o que mentem lhes seriam fatal. Só lhes resta uma forma para a contínua opressão. Ora muda-se a norma, ora a dominação. Se na força é impossível, pois simbólica seja, um domínio invisível, cuja vista não veja. Necessário se faz nos livrar das amarras dos senhores feudais até ontem atadas. Sim, até ontem. Quando éramos fracos, quando éramos ratos, alienados aos fatos, temerosos e aos cacos. São amarras de ontem, quando estávamos presos em ideias de indefesos, sem propostas de pesos, sem respostas de aviso. Isso mesmo, até ontem, quando estavam atados tantos sonhos frustrados, eram tantos percalços e percalços descalços. Eram tantos açoites que varavam as noites, com temores e horrores de tão poucos senhores. Mas isso era só até ontem, quando alheios a nós não sabíamos quantos nos sentíamos sós. Mas agora são tantos que gritam que os senhores são poucos, são tantos que avisam que o chicote está solto. São os subversivos, são avessos, ativos, subverta comigo. Sejam vistos e univos, pois arrisco e lhe digo, dos senhores lhe afirmo, não há açoites, amigos. Mãos do Brasil, poema de Socorro Nunes. Uma mão estala o chicote montada em rijo cavalo, e a imbecilidade ri, compartilhando os estalos. Mãos calejadas se unem, clamando por peixe e pão, e a imbecilidade vibra pelo vigor do patrão. Há mãos sangrando na esquina, à espera de mísero auxílio, e a imbecilidade ri, impassível a tudo aquilo. Há mãos cobertas de luto, há mãos tremendo de fome, e a imbecilidade ri, inerte ao mal que consome. Riem do sexo dos anjos, riem da escassez do ar, riem do pranto do filho, riem por não despertar.